Vale a pena pesquisar sobre a história do chuveiro elétrico. Por exemplo, o site citado a seguir dá uma série de informações sobre essa história. Uma delas é que o chuveiro elétrico é uma invenção genuinamente brasileira e que surgiu na década de 1930. A história do chuveiro nos leva à história da higiene pessoal, dos banhos, dos sistemas de captação de água e sua distribuição, que vem desde a antiguidade. Atualmente, existem diversos tipos de chuveiros, elétricos ou eletrônicos. Os elétricos possuem 2, 3 ou 4 opções de temperatura da água. Vamos apresentar aqui o funcionamento do chuveiro elétrico do ponto de vista da física. A ideia desse vídeo é mostrar o funcionamento interno de um chuveiro elétrico. Então aqui existe um chuveiro desmontado de uma determinada marca, mostrando as suas partes principais. Então aqui é a resistência elétrica. Tá? E aqui é o reservatório onde a água vai entrar. A água entra aqui, enche esse reservatório e vai empurrar pela pressão esse dispositivo aqui onde está conectada a resistência para cima. Na hora que ele empurra isso aqui para cima, ele faz contato através dessas lâminas coloridas aqui, com a parte de cima aqui que está ligada na rede elétrica de 127 volts, no caso aqui. Bom, agora esse chuveiro também tem 3 posições. Então essa posição onde não tem nenhuma ligação, é a água natural. Quando eu ligo para cá, eu tenho a posição verão e do lado de cá eu tenho a posição inverno. Então aqui do lado de cá eu tenho uma água morna e daqui eu tenho uma água quente. Então como é que isso funciona lá dentro do chuveiro? Então, através da ligação da resistência inteira ou parte da resistência. Então, como é que isso é explicado pela física? Então, vamos ver um cartaz aqui, para a gente entender um pouco isso melhor. Então, a equação básica aqui, da relação do chuveiro elétrico com a quantidade de água que ele vai esquentar é medida pela resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela depende de 3 fatores. Essa constante aqui chamada resistividade, que no caso aqui é o material que é feito o fio, que é de níquel cromo, e aqui é o comprimento do fio, e aqui é a área da seção transversal do fio. Então a resistência é diretamente proporcional à resistividade, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. No caso do chuveiro aqui, o fio é o mesmo, tanto para o verão quanto para o inverno. Então a área não muda, nem a resistividade muda. O que vai mudar vai ser apenas o comprimento do fio. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Agora, o que importa no aquecimento é essa outra equação que mostra a relação da potência com a resistência. Então, nessa relação aqui, a potência é inversamente proporcional à resistência, desde que você mantenha a diferença de potencial constante, a tensão constante, que é o caso aqui que é 127 volts. Quando eu ligo tanto no inverno quanto no verão, eu estou mantendo a mesma tensão elétrica de 127 volts. Então a potência, ou seja, a energia transferida para a água por unidade de tempo, ela é inversamente proporcional à potência. Então quanto menor o comprimento, menor a resistência, maior a potência. Então é isso que a gente vai ver o chuveiro funcionando, mostrando essas relações. Então aqui foi feito um dispositivo aqui, isso aqui na realidade não existe, isso aqui foi feito apenas para demonstração. Foi feito um furo aqui, onde foi colocado um parafuso, e eu vou encaixar esse parafuso aqui, e aqui eu pintei com cores diferentes, está vendo? Vermelho aqui, amarelo e verde. E essas mesmas cores estão aqui e estão do lado de cá também.
Então, eu vou colocar esse contato vermelho no contato vermelho ali, para manter o contato, como se eu estivesse fazendo isso, simulando a pressão da água quando a torneira é aberta. Aí a água vai entrar aqui e empurrar esse dispositivo para cima, fazendo o contato. Então eu vou botar essa borboleta aqui, que é um parafuso de fixação, e vou ligar o chuveiro na rede elétrica, mesmo sem água. Então eu tenho que ligar com um intervalo de tempo pequeno, senão eu vou fundir a resistência. Porque enquanto ela está dentro da água corrente, essa energia que está sendo liberada aqui vai ser passada para a água. Agora, estando do lado de fora aqui, se eu manter ele ligado por muito tempo, ele vai aquecer demais e pode romper a resistência. Então, para isso, eu estou usando aqui uma resistência auxiliar aqui, que vai ser ligada na rede elétrica, de forma que a energia vai ser, em parte, dissipada por essa resistência aqui, Então, eu vou ligar na rede elétrica. Pronto, está ligado. E aqui eu estou na posição sem ligação nenhuma, quer dizer, água natural. E aqui eu pus uma chavezinha elétrica para me ligar. Então, na hora que eu ligo aqui, não acontece nada porque a chave está na posição intermediária. Na hora que eu ligo para cima aqui, eu estou na posição água morna, ou seja, verão. Então, na hora que eu ligo, repare aqui que a resistência vai toda ela ficar vermelha, Quer dizer, estou ligando e desligando aqui, se eu mantiver ligado, essa energia vai acabar fundindo essa resistência. Então aqui tem toda a resistência, quer dizer, uma maior resistência e, portanto, uma menor potência. Então a menor energia, a quantidade de energia que vai ser passada para a água. Na hora que eu ligo aqui na posição de inverno, ou seja, água quente, só uma parte da resistência vai ser ligada. Ok? Então tem uma menor resistência e uma maior potência. Então nessa posição a água vai ser mais aquecida do que no caso anterior. Agora, uma outra questão que envolve isso aqui que também as pessoas podem se perguntar é por que esses fios de ligação aqui não se aquecem e apenas a resistência daquele fio se aquece. Então a questão proposta para você responder. Então, você pode dar um tempo para responder, mas eu vou responder logo assim. Então, voltando à questão proposta, por que esses fios todos aqui ligados à rede elétrica, só a resistência que está dentro do chuveiro fica aquecida e esses fios de ligação não ficam? Eles ficam com a temperatura ambiente. Então, por quê? Porque esse material do fio é um material diferente daquele da resistência. Ele é um fio de cobre. A resistividade do cobre, que é aquela constante que eu mostrei ali anteriormente, ela é muito menor do que a do níquel cromo. Então, a resistência desse fio é muito menor do que a resistência que está dentro do chuveiro elétrico. E os dois estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, a corrente que atravessa esses fios aqui e que atravessa a resistência interna é a mesma. Então, eu vou utilizar uma outra relação aqui da potência para mostrar que a potência, quando a corrente é a mesma, agora a tensão não é a mesma. A corrente é que é comum entre o fio externo e o fio interno. Se a corrente é comum, a potência é diretamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, maior a potência. Então, a resistência do chuveiro não é maior do que a resistência externa do fio? Então, ela vai dissipar maior potência, ou seja, mais energia vai ser liberada por ela para a água. E esse fio aqui, que tem menor resistência, que está ligado ao ar, não vai se aquecer. Ok? Então é isso. Uma outra questão para você pensar ou pesquisar. Este é um ferro elétrico que possui uma regulagem de temperatura. Será que essa regulagem tem como base a variação da resistência elétrica
do ferro, assim como no chuveiro?